Olá, bem-vindo ao programa ViaPrev Entrevista, o seu podcast com informações previdenciárias. Você pode ver esse programa nos canais de comunicação da ViaPrev e também ouvi-lo através da rádio ViaPrev nos principais tocadores de áudio. O tema do programa de hoje é situações aprovadas na reforma da Previdência que prejudicam o segurado do INSS, mas que podemos reaver nossos direitos. ViaPrev Entrevista. O Congresso Nacional promulgou no dia 12 de novembro de 2019 a reforma da Previdência que mudou as regras para aposentadoria e pensão. Em janeiro de 2020 foi protocolada junto ao Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade, de número 6309, que questiona diversos detalhes que foram aprovados, mas como o próprio nome diz, vão contra a Constituição. Eu sou a Maura Ambar, do Departamento de Comunicação aqui da ViaPrev. E para falar sobre o tema de hoje, temos conosco a Laís Jeremias. Seja muito bem-vinda, Laís. Laís, que é coordenadora do Departamento Administrativo aqui da ViaPrev. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Maura. Prazer estar aqui com você e também com o pessoal que nos acompanha. Muito bom, Laís. Eu quero começar com a pergunta que é a seguinte. Aconteceu a reforma da Previdência e agora começam a aparecer as situações que não poderiam ter sido aprovadas porque vão contra a Constituição. Como que fica isso? Então, como é que fica a grande pergunta, né? Depois que foi promulgada essa emenda, a gente identificou muitos erros, não só a gente, né? Pessoal do direito aí previdenciário, e aí por conta disso, né, hoje a gente vai falar de uma específica, mas tem outras que estão sendo discutidas se são realmente constitucionais, né? Então, foi protocolado em janeiro de 2020, junto ao Supremo Tribunal Federal, né, o STF, essa ação direta de inconstitucionalidade, né, de número 6309. Então, essa ADI, como já diz o próprio nome, ela tem o objetivo de questionar a legalidade de alguns pontos, se isso é constitucional ou não, né? Em específico, essa ADI, ela questiona a legalidade de alguns pontos da aposentadoria especial, que foi aprovada lá na reforma. Tá. E quais são os requisitos e quem são os maiores prejudicados nessa situação? Porque a gente sabe que tem um erro que é inconstitucional, mas afeta quem? Então, eu acho que para a gente poder entender a gravidade, né, do que foi aprovado, a gente precisa primeiro falar como era antes, tá? Então eu trouxe aqui alguns pontos, vou tentar ser mais didática possível para a gente entender. Então, antes da reforma, a aposentadoria especial, ela era a aposentadoria dos sonhos, digamos assim, tá? Isso porque ela correspondia ao valor integral do benefício. O que acontece? Então, a pessoa que estava exposta ali a atividades insalubres ou prejudiciais à saúde, né, que ofereciam perigo à vida, ela tinha direito de aposentar mais cedo, justamente porque ela tinha, né, essa questão dos agentes no ambiente de trabalho. Essas pessoas estavam expostas a um ambiente perigoso, logo elas tinham direito a se aposentar mais cedo. Isso, exatamente. A legislação, ela estabeleceu, né, os anos que essas pessoas poderiam ficar trabalhando, né, nesse meio, né, insalubre, perigoso, vamos dizer assim, de acordo com a profissão da pessoa. Então, para quem é minerador subterrâneo, a pessoa tinha que trabalhar no máximo 15 anos nessa atividade, tá? Por quê? Porque é perigoso. Mais que isso, poderia ter problemas de saúde mais graves. Saúde, além, né, é perigo da vida e perigo de saúde, né? Entendi. Câncer, enfim, eu acho que aí um médico poderia até falar melhor. Sim. Mas assim, é tudo baseado em estudos, né? Okay. Se a gente pesquisar, tem um porquê desse tempo máximo, né? Então, para quem era minerador subterrâneo, aí tinha o trabalhador em contato com amianto ou mineração no solo, que aí era no máximo 20 anos, tá? E aí, para os demais trabalhadores em atividades insalubres, são 25 anos, que, assim, é a maioria. Então, a gente está falando de vigilante, profissionais da saúde, pessoal que trabalha ali do lado de máquina que faz barulho, ruído nas alturas, o frentista... Frentista de posto de combustível. Isso, de posto de combustível...
Gente, assim, uma infinidade. Quem trabalha sabe, né? Normalmente você recebe insalubridade ou alguém já fala pra você, ó, isso aí que você tá mexendo pode te fazer mal pra saúde, né? Então, se você não é dessas outras categorias bem específicas, são 25 anos de trabalho, tá? Quando eu falei que a aposentadoria era um sonho, eu vou explicar por quê, tá? Porque ela correspondia a 100% de uma média dos 80% maiores salários de benefício desde 94, tá? Então, eu vou explicar melhor. Tá. Pega os seus maiores salários, 80% deles. Então, descarta os 20% baixos. Isso desde 94 foi quando Ou mudou seja, a para real. maioria. A maioria, 80%. Pega esses maiores salários, faz a média ali pelo tempo que você trabalhou, Sim. esse valor é da sua aposentadoria. Então, por quê? Ah, mas isso é o justo? Sim, mas as outras aposentadorias, a gente tinha o fator previdenciário, né? Então, a idade vai interferir, o tempo de contribuição iria interferir. Nesse caso, normalmente o trabalhador ele se aposenta muito cedo, né? Porque 25 anos de trabalho, a pessoa é nova, tá? No ponto de vista da previdência. Sim. Então, acaba que, se você fosse aposentar por um tempo comum, sem tempo especial, o valor da sua aposentadoria ia cair. Por causa da sua idade, ia ter um fator. Então, a aposentadoria especial era a melhor de todas que tinha, tá? Agora, depois da reforma, mudou tudo, gente. Aí, assim, eu acho que para não mudar tudo de uma vez, sempre tem que ter uma regra de transição, né? Porque imagina aquela pessoa que já estava ali com 24 anos de trabalho. Exato. Aí foi aprovada a reforma da Previdência, putz, não vou aposentar mais. Aí é injusto, né? Então... Não, e outra, o que realmente está acontecendo aí é que tem a saúde dessa pessoa, né? Sim. Não é porque ela é melhor que os outros que ela aposenta antes. É uma segurança para a saúde dessa pessoa. Exatamente. Ela está expondo a vida dela para poder trabalhar. É esse o entendimento da aposentadoria especial, tá? O objetivo dela é proteger o trabalhador, a saúde e a vida dele, tá? Não só dele, né? Como da sua família também, né? Ninguém merece perder um ente querido cedo por causa do trabalho, né? Exatamente. Então, falando melhor das regras de transição que eu falei para você, hoje, os trabalhadores que já exerciam alguma atividade especial, então a pessoa já vinha trabalhando, tá? Ela deve cumprir um pedágio. Então, esse pedágio vai somar a idade do trabalhador, o tempo de contribuição e ainda ela precisa ter um tempo mínimo de exposição àquele agente nocivo. Então, gente, veja bem, vou aqui ler para vocês porque é bem detalhado, tá? Bem assim específico. Se a gente soma a idade e o tempo de contribuição do minerador subterrâneo, que era aquele que eu falei que poderia se aposentar com 15 anos. Com 15 anos. Isso, 15 anos de trabalho na mesma atividade. Então, ele vai ter que alcançar 66 pontos mínimos para aposentar. Isso eu estou somando tempo de contribuição mais idade, tá? Depois, os trabalhadores expostos ao amianto e os mineradores do solo, tá? Eles devem alcançar 76 pontos, além daqueles 20 anos lá. Então, ele vai ter que somar o tempo e a idade, vai ter que dar 76 e ainda ter os 20 anos mínimos lá que eu já falei, tá? E os demais, além dos 25 anos, eles vão ter que comprovar 86 pontos, tá? Até aqui já tá um absurdo, não é? É verdade, porque... A minha preocupação aqui, sendo muito sincera com você, mas e a saúde dessas pessoas? Como que fica? Exatamente. A gente vai ver que é justamente o ponto dessa ação de inconstitucionalidade. Se o objetivo da aposentadoria especial é proteger esse trabalhador, por que que a gente está continuando a expor esse trabalhador a esses agentes que podem levá-lo até o óbito, né? Exatamente. Uma doença grave, né, uma aposentadoria aí com uma vida sem qualidade nenhuma por conta de doenças. Então, esse é o ponto. A gente vai ver bem isso. É justamente esse questionamento que levou ao protocolo dessa ação. Eu espero que traga resultados positivos para esses trabalhadores, né? A gente espera, porque hoje, para quem não estava trabalhando, então a pessoa iniciou a vida dela de trabalho agora, ela vai estar nesse ambiente, hoje a regra é assim, só vou falar para vocês terem uma noção. Então a pessoa tem que ter 55 anos de idade, 55, tá?
e 15 anos de atividade. Então, aquele minerador lá, ele só vai aposentar, não importa se ele tiver 15 anos de trabalho, Certo. só se ele tiver 55 anos. Quem quem for aquele que é exposto a amianto ou minerador do solo, ele vai ter que ter 58 anos de idade e os 20 anos da atividade. E os demais, gente, 60 anos de idade. Puxa Imagina vida. você ter 60 anos de idade com uma máquina barulhenta do seu lado aqui. Isso se você chegar com a audição até lá, né? Exato, e aí vai minimizando os danos causados pelo trabalho, né, que essa pessoa está exposta de uma maneira desumana, né? Sim. Então, justamente a gente fez toda essa introdução para vocês perceberem a gravidade do que foi aprovado. Então, hoje ninguém mais quer aposentar especial. O que as pessoas querem fazer? Ver se elas conseguem transformar aquele tempo antes da reforma em um tempo comum para acelerar a aposentadoria. Então, ela aposenta por tempo de contribuição, apresenta ali o PPP, que é um documento super importante, tá? Que você vai comprovar a sua exposição ali, o nível do ruído, o agente químico, o agente biológico. Ela usa aquele tempo para ela aposentar mais cedo, ainda que isso resulte num valor menor, a pessoa só quer aposentar. Então, isso acaba sendo muito prejudicial para a pessoa que trabalhou a vida inteira. A empresa contribuiu em cima disso, então o governo recebeu. E aí a gente fica assim, e aí? Né? É como um retrocesso, né, Laís? Em pleno 2023, a gente tendo que explicar o óbvio, que é a saúde desse trabalhador, desse segurado, que está sendo colocada de lado, simplesmente para que o INSS não aposente essa pessoa antes e faça com que ela continue trabalhando mesmo no ambiente insalubre, periculoso. Olha, é desafiador, né? Desafiador. Mas eu acho que a gente pode ter esperanças, porque esse protocolo que foi feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria é muito importante. Mostra que tem órgãos, né, tem pessoas, advogados, legisladores que estão se importando com isso, sim. Então foi feito algo realmente que estava ali fora, né? Mas alguém foi lá e falou, opa, isso aqui tá errado, né? Então é por isso que a gente quer, na verdade, trazer um tom de esperança agora. Então a gente pode ter esperança nesse sentido. Podemos ter esperança. Então a gente, com essa questão de estabelecer uma idade mínima, com essa questão da pessoa ter que ter um tempo mínimo, mais ponto, mais isso, mais aquilo, isso é realmente inconstitucional, tá? Exigir o cumprimento dessa idade mínima, como a gente falou, coloca em risco. Então, falando de forma mais simples, né, para a gente entender, a empresa ela paga uma taxa a mais sobre cada trabalhador que está ali exposto a um agente. Então, ela tem que contribuir, né, para a Previdência, óbvio, e aí, em cima disso, ela paga ainda uma taxa. Então, a discussão dessa ação também está em torno dessa taxa. Se está sendo pago, a pessoa tem que reaver isso no futuro. A gente sabe que a nossa Previdência não funciona num sistema de poupança, não fica ali depositado e tal, mas está sendo pago, né? Então, e assim, só para ficar mais claro, o cálculo da aposentadoria especial também mudou depois da reforma. Então, por isso que se questiona, se eu estou pagando a mais, ou melhor, se eu estou recebendo a mais, para onde está indo essa contribuição? Porque, veja bem, se antes o segurado tinha direito a 100%, lembra que a gente falou daquele cálculo lá da média, né? 100% daquela média. Hoje ele tem direito somente a 60% dessa média. E aí soma aí mais 2% do tempo que passar de 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Então, resumindo, 60%. Se você é mulher e trabalhou mais de 15 anos nessa atividade, você vai acrescentando 2% aí a cada ano que passar. Se você é homem e trabalhou mais de 20 anos, você acrescenta mais 2% a cada ano que passar. Gente, de 100, melhor dizendo, a gente pode chegar em 60, 62, 64%. Então, assim, não mudou nada, a empresa continua pagando. E é isso que está sendo questionado, tá? Então, além disso, além da questão de obrigar a pessoa a permanecer, cumprir uma idade mínima, ou seja,
Deixa a pessoa com uma idade inadmissível, porque se foi estabelecido aquele tempo, é porque aquele é o limite que a gente, como ser humano, aguenta, né? Então, você obriga a pessoa a ter essa idade mínima para aposentar. A questão do valor e o outro ponto que eles estão questionando também é porque depois da reforma, você não pode mais transformar esse tempo em tempo comum. E lembra que eu falei do PPP que a gente apresenta? Perfil profissiográfico. Previdenciário. Previdenciário. Perfil profissiográfico previdenciário. Exatamente. PPP. PPP, a gente abrevia porque, meu Deus. Esse documento, às vezes a pessoa não tem os 15 anos de trabalho ali, os 25 anos, vamos falar melhor porque abrange a maioria. Então, os 25 anos de trabalho, mas ela tem, sei lá, 10 anos. Depois desses 10 anos, ela foi trabalhar em outra coisa que não coloca a vida dela em risco. Ela pode usar aqueles 10 anos para dar uma multiplicada a mais nesse tempo e acelerar a aposentadoria dela. Mas o cálculo dessa parte é diferente, né? Usa o tempo especial para dar uma acelerada. Continua sendo especial mesmo ela saindo da área. Eu era frentista de posto de combustível. Continua sendo um tempo especial. Aí fui trabalhar num escritório de contabilidade, mas vale aquele tempo que eu tinha como frentista. Isso, aí no caso, vou citar assim, se for homem, você tem 40% a mais. Certo. Se você for mulher, tem 20% a mais. Então, isso, a emenda constitucional que aprovou, né, essa reforma da Previdência, ela acabou com isso. Então, hoje, a gente só consegue transformar em tempo especial o tempo que foi até a data da reforma, ou seja, até 12 de novembro de 2019, você consegue apresentar um PPP para análise do INSS de tempo especial. Depois disso, mesmo que você continuou trabalhando nessa atividade, você não consegue mais transformar esse tempo. É tudo tempo comum. E é isso que eles estão questionando quando eu falei da questão do pagamento, porque está sendo pago, continua sendo pago. Ninguém foi isento de nada. A pessoa continua recebendo a insalubridade, a periculosidade, e isso não está sendo convertido em benefício para o segurado. Então, nesse momento, a gente está acompanhando, né, esse julgamento dessa ação. A gente está gravando agora em abril, né? Abril de 2023. Isso. Essa é a situação. Essa é a situação, ó. Então, o julgamento dessa ação, ele está suspenso, porque quando chegou na vez do ministro opinar, ele pediu vista ao processo, ou seja, vai ver melhor, né, para decidir o voto dele. Então, quando pede vista, suspende o julgamento. Então, por enquanto está suspenso, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente está aqui para deixar você informado sobre isso. Existe essa possibilidade, é uma questão muito séria, que está sendo discutida, o pessoal está acompanhando porque vai interferir diretamente no futuro desses profissionais. Certo. E a gente aqui da Viaprev, claro, estamos de olho, acompanhando lá o julgamento. Qualquer novidade, a gente vai correr para as redes para avisar todo mundo. Legal. Laís, tá na época de eu aposentar, eu posso entrar em contato com a Viaprev para cuidar da minha aposentadoria, porque, convenhamos, é bem complicado tudo isso que você explicou, né? Nossa, muito complicado. A gente tenta deixar o mais fácil possível, mas tem coisa que não tem como, né, gente? Precisa de um profissional ali para ajudar. Então, a gente aqui Viaprev tá disponível para você. Tá no tempo aí de aposentar, tá em dúvida, quer fazer um cálculo, uma análise, quer conversar sobre o seu tempo especial, né? Você tem um PPP aí, ele não sabe se tá certo, se tá errado, porque é um documento chato. Então chama a gente, liga, manda mensagem, chama a gente nas redes sociais, que a gente tá aqui para ajudar vocês. Legal. Bom, é muito importante a gente poder ter uma empresa como a Viaprev para poder contratar justamente para fugir da burocracia. Sim. Né? Porque realmente, para a pessoa comum que não trabalha com previdência, nossa, tudo isso é muito complicado. Então, poder contratar a Viaprev para prestar esse serviço é um alívio para a gente que não é da área previdenciária. Sim, eu imagino. É muito difícil até para a gente que trabalha com isso. Imagina para quem não trabalha, né? Enfim. E a nossa maior preocupação é deixar a pessoa ciente do direito dela. Porque tem muita gente que não sabe dos seus direitos e aí por isso deixa de receber um benefício melhor, né, de revisar, de ver se está tudo certinho, ou até de pedir ajuda para dar entrada mesmo e garantir o melhor benefício possível. Então a gente está aqui para isso. Muito bom.
E olha, o que eu vou falar para você, espectador. Veja que a Laís, ela traz um ponto muito importante que prejudica de várias formas a vida de muitos trabalhadores, muitos segurados, mas felizmente está sendo analisado para que essa situação se reverta. Se esse é seu caso, então entre em contato aqui com a equipe da ViaPrev, contrata o serviço da ViaPrev para que seja realizado todo um trabalho, né? Para ver o que você tem direito, o que você não tem, para não esquecer o que está no PPP, né, de que trabalhou em parte insalubre, em parte periculosa, com ruído. Tudo isso é um documento bem complexo que realmente quem é profissional consegue explorar tudo que tem ali para que você tenha a melhor aposentadoria. Eu quero muito agradecer a Laís Jeremias, que é a coordenadora do departamento administrativo aqui da ViaPrev e que sempre traz muita informação que deixa a gente com o coração mais tranquilo diante de tanta burocracia. Muito obrigada, viu, Laís? Imagina, eu que agradeço, Maura. Obrigada pelo convite, obrigada pessoal aí por acompanhar a gente. Tamo aí, quando precisar. Muito obrigado. Olha, então tudo sobre benefícios do INSS, para você contratar alguém que vai saber lidar com tudo isso, deixando você livre da burocracia. Pode entrar em contato com a ViaPrev através do WhatsApp, que é o 19 25 19 80 90, ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Chega de burocracia, né? Deixa que a ViaPrev resolve isso para você. Eu sou a Maura Amba e este foi o programa ViaPrev Entrevista, o seu podcast com informações previdenciárias. Você pode rever esse programa e outros episódios nos canais de comunicação da ViaPrev e também ouvi-lo através da Rádio ViaPrev, nos principais tocadores de áudio. Um grande abraço e até a próxima. ViaPrev Entrevista.